boa tarde a todos. Vamos dar continuidade ao ciclo sobre os gigantes, porquilheiros clássicos. Hoje eu vou conversar com o professor Celso Gaia, no sentido de referência de Freire. Então, o Celso possui graduação em filosofia pela Faculdade de Ciências e Letras Imaculada Conceição, em 1987, mestrado em filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 1992, e doutorado em filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, em 2001. Atualmente, o Celso é professor titular da Universidade Federal de Santa Catarina, membro dos grupos de pesquisa, núcleos de investigações metafísicas da UFSC e Origens da Filosofia Contemporânea da PUC de São Paulo. Tem experiência na área de filosofia da linguagem e da arte, com ênfase em análise ontológica e pesquisa, principalmente os temas ontologia da arte e dos artefatos, teoria da linguagem e análise categorial. Antes de passar a palavra ao Celso, eu gostaria só de fazer um reconhecimento público de que quando o Celso sondou a possibilidade de eu ser sucessora na coordenação do curso, foi ele que pela primeira vez me chamou a atenção para a importância de construir um ciclo de conferências sobre os clássicos que fosse justamente voltado aos alunos da graduação. Então, agradeço por isso também ao Celso. Muito obrigada, Celso. Passa a palavra. Obrigada. Muito obrigado, pelos organizadores, os apoiadores aqui do evento. Acho que o curso de filosofia realmente merecia ter um ciclo. Eu espero que esse ciclo continue, um ciclo dedicado aos clássicos da filosofia e dedicado às grandes obras, aos grandes pensamentos, né? Afinal, é parte da nossa tarefa levar adiante aquilo que nós recebemos das diferentes tradições a que pertencemos, né? E entre elas está nesse dom, nessa herança, está os grandes pensamentos da filosofia. No caso, hoje, eu vou falar de um autor que eu prezo muito e que faz parte da minha formação, e ao mesmo tempo está inserido dentro da temática do grupo de pesquisa Origens da Filosofia Contemporânea, no qual eu participo, que é um grupo dirigido pelo professor Mário Porta, da PUC de São Paulo. Então, Freire é um pensador do final do século XIX, basicamente publica de 1874 a 1923, então teve uma carreira longa, mais de 40 anos publicando e como docente. Como docente, o Freire foi professor de matemática, na verdade, ele lecionou praticamente tudo que é tipo de disciplina de matemática e constantemente exerceu a docência em matemática. Então, ele provavelmente não é um pensador da tradição filosófica formado na filosofia. A formação dele é em matemática, graduação e doutorado em matemática, livre docência em matemática, mas ele estudou em alguma medida com filósofos importantes na graduação, no doutorado, e estudou um tema que também não é filosofia da lógica, filosofia da matemática, ele estudou filosofia da religião. É um tema que, então, propriamente é surpreendente que um autor com essa formação tenha se tornado tão relevante na história da filosofia contemporânea. Eu vou tentar, então, indicar aquilo que eu considero ser o conceito ou a ideia central que faz de Freire um filósofo, embora ele tenha pensado, a maior parte do tempo, com vistas à matemática. Então, o meu propósito, então, é basicamente levá-los a pensar em Freire como filósofo através do conceito de sentido. A chamada para a conferência fazia referência ao artigo de Freire, ao pequeno texto de Freire, de 1892,
que se intitula Sobre o Sentido e a Referência, ou basicamente sobre sentido e referência. E eu brinco um pouco na minha palestra com esse título, já modificando então a referência ao sentido e Frege, porque na minha avaliação essa referência, esse chamar a atenção ao sentido, ao conceito de sentido, que faz de Frege um pensador da filosofia. Então, vou tentar levá-los a pensar nisso também. Eu acredito que vai ser difícil vocês lerem meus slides aí, porque eu pensei eles num auditório menor e coloquei em letras pequenas. Então, mas grande parte eu vou expor, era mais para apoio para a exposição. O ponto principal para início de conversa é justamente o fato de que grande parte do trabalho de Frege é dedicado a de certo modo, justificar o conhecimento matemático. No final do século XIX existiam dois programas de pesquisa, dois grandes problemas ali na década de 70, 80, 90 do século XIX, oriundos dos trabalhos que têm início tanto na Inglaterra quanto na Alemanha, sobretudo, digamos, John Locke, Hume na Inglaterra e Kant, sobretudo Leibniz, Kant e outros na Alemanha, com um programa, de certo modo, de justificativa, fundamentação, explanação do conhecimento em geral, mas sobretudo do conhecimento científico. Se considera que o empirismo inglês, sobretudo através de Locke e Hume, tem estabelecido bases seguras para a gente admitir que é possível o conhecimento da realidade, o conhecimento, no caso, empírico experimental. E, por outro lado, Kant também, a obra Crítica da Razão Pura também oferece um aparato de justificação razoável de por que podemos pretender ter conhecimento sobre a realidade. Dessa situação, no século XIX, se abre em várias frentes na tentativa de, então, fundamentar e justificar conhecimentos um pouco mais específicos. Um dos problemas é o conhecimento das ciências humanas, sobretudo da história e da psicologia. Basicamente, o problema de fundamentação do conhecimento do interno do homem e do externo do homem. Então, psicologia e história aí poderiam ser exemplos. Vários autores se alinham nisso. No caso, mas havia um outro problema também de fundamentação e de legitimação, dados os moldes do empirismo inglês e do racionalismo alemão, que era o problema do conhecimento matemático, das diferentes disciplinas matemáticas. Também a esse conhecimento foi questionado a sua legitimidade e as suas demonstrações. E é nesse programa que Frege se insere. Frege assume a tarefa de demonstrar que o conhecimento matemático é racional, em última instância, e as provas matemáticas são passíveis de explicitação completa. Então, esse é o esforço de Frege. Nós não temos um meio claro de justificar o conhecimento matemático. As diferentes disciplinas, os diferentes saberes matemáticos não têm uma unidade e as provas em matemática também nós não temos um modelo padrão de prova que garanta que uma prova matemática seja uma prova mesmo. Não é um problema de Frege, esse é um problema que o jovem professor Frege recebe de um debate intenso do século XIX, sobretudo desencadeado pela revolução ocorrida na geometria. É de conhecimento geral o fato de que ali no início do século XIX a geometria euclidiana, tida até então como o modelo de ciência, o modelo de demonstração e assim por diante, se demonstra parcial.
porque se descobrem, se inventam outras geometrias não euclidianas. Isso, para muitos, simplesmente balançou a segurança que a matemática tinha, que as matemáticas em geral tinham. Então, muitos historiadores indicam que o problema da fundamentação da geometria e da justificação racional das provas de geometria é a origem do esforço freudiano. O trabalho de doutorado e de docência são em geometria, os trabalhos de 72 e 74. E é com esse esforço, então, que Frege inicia uma aproximação, né, a partir da matemática, inicia uma aproximação à filosofia, porque ele acha que é na filosofia que ele vai encontrar algum apoio para o que ele quer fazer e vai em busca da lógica. Obviamente, a lógica é a grande disciplina, considerada, digamos, fixada já há muito tempo. A famosa frase de Kant de que a lógica está pronta, a lógica está acabada, não tem mais inovação possível na lógica. Obviamente que é uma frase que a gente mal usa, né, de Kant, mas em todo caso a lógica, desde Aristóteles, ou seja, desde os primeiros analíticos de Aristóteles, sempre que se retomou essa tradição, se retomou praticamente nos próprios termos. Poucas modificações houveram que mexesse nos alicerces estabelecidos por Aristóteles nos primeiros analíticos. E isso pode ser visto nos principais livros de lógica do século XIX. Tem vários livros importantes, a gente conhece os livros que Frege estudou, né? Todos eles apresentam a lógica como teoria do silogismo. Mesmo aceitando vários influxos aí medievais ou vários influxos modernos, a teoria lógica que Frege recebe é a teoria do silogismo, aquela teoria de todo homem é mortal, Sócrates é homem, então Sócrates é mortal. Aquilo que dá validade para esse tipo de arguição é isso que Frege recebe e é isso que está nos livros. Está nos livros, inclusive, até o final do século XIX e no século XXI. O livro, digamos, os manuais de lógica que as pessoas aprendem na universidade. Então, quando Frege, em 76, 77, ele diz: eu preciso da lógica para fundamentar o conhecimento matemático, porque a matemática mesmo está uma bagunça, ele passa a usar a lógica disponível. E é nesse momento, então, que ele tem uma dificuldade, porque ele percebe que não dá para fazer matemática com aquela lógica. Isso já era sabido, né? Porque, na verdade, se olharmos para a tradição matemática, a história da matemática desde os gregos, desde Euclides, embora os elementos de Euclides sejam um exemplo de aplicação dos segundos analíticos de Aristóteles, em parte, propriamente nas demonstrações que Euclides faz dos elementos, e de que qualquer outro grande matemático posterior, não se usa a teoria do silogismo. Por quê? Porque em matemática há outros problemas da lógica. Então, Frege percebe imediatamente que ele não vai conseguir fazer demonstrações matemáticas usando a teoria do silogismo. E como a matemática está insegura naquele momento, então ele parte para uma construção de uma teoria lógica e que pudesse dar conta do raciocínio matemático. Então, é nesse momento que ele passa a ser filósofo. Bom, os matemáticos não podem me acompanhar aqui, não me ajudam. A lógica estabelecida, a lógica escolar também não me ajuda. Então, eu tenho que refazer a lógica. Ele passa a refazer a lógica. Então, para isso, ele se insere na filosofia, diz que a gente chama de neocantismo do final do século XIX. Ele é um neocantiano, ele é um kantiano, de certo modo, né? bem rígido quanto a isso. Ele aceita praticamente integralmente a doutrina do conhecimento kantiano,
naquilo que ela tem de, digamos, de idealista, contrário ao empirismo, de certo modo, mas naquilo que ela também é capaz de dar conta do conhecimento empírico. Então, ele é tipicamente um filósofo neo-kantiano da segunda metade do século XIX, mas justamente nesse momento é que ele se dá conta também que a teoria matemática de Kant não é a que ele consegue usar. Então ele começa a se afastar, ele diz primeiramente que ele vai apenas melhorar a concepção kantiana da matemática e a concepção kantiana da lógica. Mas logo depois ele se dá conta que não se trata só de melhorar, tem que corrigir. Então e aí ele começa a criticar alguns pontos da doutrina kantiana sobre a matemática. E é isso que vai aparecer então na sua primeira obra, que é a obra de 1879. Em português ele traduz por conceitografia, uma linguagem de fórmulas do pensamento puro modelado na aritmética. Então você já vê aí, é um livrinho pequeno, é um livrinho escrito de certo modo praticamente anonimamente. Frege praticamente era um asocial, digamos assim, não tinha muita conversa, nem em sala de aula, ele dava aula de costas a princípio para os alunos, como era tradicional até bem pouco tempo. Então ele era de muito poucas palavras, assim, não era muito social. Então esse livro transparece isso, e alguém que está escrevendo de maneira isolada, foi de matemática, jovem, escrevendo um livro que é um livro de lógica, mas um livro de lógica escrito numa linguagem modelada sobre a linguagem da aritmética. E com a pretensão de, nesse livro, de não só explicitar, como justificar e fazer demonstrações em matemática usando o recurso da lógica. Essa é talvez a principal obra dele, pode dizer, porque ele próprio, no final da vida, quando avalia a sua obra, diz que tudo está em cima da conceitografia. Então, tudo que ele pensou está em torno disso. Mas ele escreve pelo menos mais 2 grandes livros, aí sim livros mais próximos da filosofia, ainda assim livros sobre a matemática e de matemática, de certo modo, que é os Fundamentos da Aritmética de 1884 e as Leis Básicas da Aritmética de 1893 e 1903. 2 volumes, tinha um terceiro volume que nunca foi publicado. Estão me ouvindo bem? Estão entendendo? Tem alguma coisa? Tem um problema com o microfone, acho que ele está desligado. Desculpe, gente. Estão ouvindo? Estão ouvindo? Tá. Eu posso falar direto, mas eu acho que não está funcionando. A obra de Frege não é uma obra extensa, são esses 3 livros principais. O mais filosófico, provavelmente, eu diria que quem quer conhecer o Frege como filósofo, leia os Fundamentos da Aritmética, esse livro de 1884. Ele é um livro em linguagem franca, é um livro sobre problemas de matemática, sem dúvida. Não aparece praticamente nenhuma fórmula nele, né? Então é um livro conceitual, de análise conceitual. Já a conceitografia é um livro de lógica e de matemática, né? É praticamente ilegível, já vou mostrar para porquê, a não ser as primeiras 10 páginas. E o livro Leis Básicas da Aritmética, que são 2 volumes, praticamente ele é elegível até a 30ª página. Depois ele está em linguagem lógico-matemática, uma linguagem do próprio Frege, que torna muito difícil para o leitor inicial. Então, já vou mostrar também por quê. O tema da palestra se refere ao artigo de 1892 sobre o sentido e significado, sobre o sentido e referência Übersinn und Bedeutung. Uma boa parte do trabalho e do reconhecimento da obra de Frege se deve a essa sequência de artigos que eu menciono aí, alguns deles,
que é onde Frege se permitia expor de maneira mais conceitual, mais teórica e em linguagem, digamos, comum, os seus pensamentos. Nos livros, ele tinha uma preocupação mais técnica, de exposição para matemáticos ou para lógica. Então, esses artigos foram que, de certo modo, abriram o pensamento de Frege para pessoas não ligadas nem à lógica nem à matemática. E o artigo sobre sentido e diferença é talvez aquele o mais lido hoje de Frege, e aquele que foi lido por muitas diferentes tradições. Ele é um livro especificamente sobre um problema de lógica, entretanto, mas ele é mais lido como um texto sobre o problema da significação linguística. Eu vou ler essas duas partes para você ter ideia então, da posição de Frege na história da filosofia, tal como alguns historiadores, seja da lógica ou da filosofia, o localizam. O que hoje entendemos por lógica criou-se em 1879, com a publicação da obra de Frege intitulada Begriffsschrift, ou Conceitografia. Nesta obra aparecem pela primeira vez os quantificadores e as variáveis ligadas, que permitem a Frege desenvolver a primeira teoria coerente da quantificação. Pela primeira vez se distinguem claramente os predicados em relação aos nomes e os predicados de primeira ordem dos predicados de ordem superior. Pela primeira vez se formaliza a lógica proposicional, a lógica de predicados de primeira ordem e a lógica de predicados de segunda ordem. Apresenta-se pela primeira vez uma descrição adequada de sua natureza e se apresenta um cálculo dedutivo correto, embora não completo, para as duas famílias. Em suma, pela primeira vez, num só golpe, aparecem a análise, os conceitos e os métodos característicos da lógica atual. Mosterino, filósofo espanhol. Então, notem, é mais ou menos assim que é contada a história desse livrinho de Frege de 1979. É considerado o marco do surgimento da lógica contemporânea. Não é bem verdade isso. Isso Frege sintetiza vários movimentos, vários acontecimentos que estão ocorrendo ao longo do século XIX. Mas, de qualquer modo, é a esse livro que a gente refere quando quer explicar por que a nossa lógica, a lógica, digamos, ensinada aqui na USP, é diferente da lógica que Kant ensinou, que Leibniz ensinou, Tomás de Aquino ensinou, que Aristóteles criou. Por que essa lógica, não ensinamos mais a lógica aristotélica hoje e ensinamos uma outra lógica? Em parte por causa dessa obra de Frege, pelo bem sucedido dessa obra, no sentido de que é uma pequena obra publicada praticamente paga, pelo professor, que é um professor tipo um seu substituto, professor provisório da universidade, vai lá e publica o seu livrinho, assim, aos poucos foi se reconhecendo, pelo menos uns 20 ou 30 anos depois, vai se reconhecer que esse livro continha uma transformação revolucionária daquilo que se pensava ser a lógica. Então, é esse o aspecto que está envolvido. No sistema lógico proposto na conceitografia, Frege abandona o modelo do cálculo lógico nas formas propostas pela lógica aristotélica e também pela lógica de Porto Royal e Kant. Ele abandona simplesmente a forma lógica, o núcleo da lógica, da tradição, que estão baseadas na noção de termo ou conceito, para então poder incluir e unificar sob uma única linguagem formular as inferências lógico-linguísticas e as inferências matemáticas. Então esse é o propósito de Frege nesse pequeno livrinho. Ele quer juntar dois tipos de raciocínio muito bem estabelecidos na história ocidental. O raciocínio lógico, baseado no modelo aristotélico, muito bem estabelecido na filosofia, mas em várias outras áreas,
E um outro modelo de raciocínio também muito bem estabelecido, que é as diferentes disciplinas da matemática. Os matemáticos são tranquilos, entram em sala de aula e fazem demonstrações, assim como os filósofos e lógicos entravam na sala de aula e faziam demonstrações. Mas não era fácil unificar os dois tipos de raciocínio. Eu não posso dizer raciocínio lógico, porque justamente o raciocínio lógico era distinto do raciocínio matemático. Se supunha, em geral, que era possível unificá-los, mas não se tinha um único sistema, um único modelo capaz de juntar os dois tipos de raciocínio, sobretudo os dois tipos de prova, os dois tipos de demonstração. E no pequeno livrinho de Frege, isso é feito como se fosse fácil. É impressionante esse livro, porque ele parece que não tem dificuldades, quando na verdade se revelou que aquilo era uma enorme dificuldade. Ainda hoje a gente acha que aquilo não pode ser feito. A maioria das pessoas hoje ainda continua defendendo que o pensamento matemático não pode ser logicizado em última instância, e que o pensamento lógico, em última instância, não é capaz de ser traduzido em termos matemáticos. Mas Frege acreditava que podia ser feito, e fez em grande parte, não de maneira completa. Nessa obra se encontram de maneira explícita ou latente inúmeros dos mais importantes conceitos que se devem a Frege. Então, basicamente, todo o pensamento posterior do Frege vai ser esclarecer o que ele fez nessa obra. Principalmente, então, aquilo que vai nos dizer respeito, eu esperava que tivesse um quadro aqui, facilitaria um pouco, mas vai ter que ser na base da memória. Principalmente a distinção entre função e argumento, que é a distinção entre função e argumento, é a distinção que substitui a lógica tradicional. É com essa distinção que Frege abandona tanto os primeiros analíticos de Aristóteles, quanto a lógica de Porto Royal, quanto a lógica de Kant. É com uma única distinção que ele pretende abandonar, e abandona efetivamente, porque essa distinção, essa operação, que permite que ele agora tanto fale do que a lógica aristotélica fala, quanto do que os matemáticos falam. É essa distinção que permite pensar tanto o lógico quanto o matemático. Então é uma distinção bem importante na lógica atual, representada lá pelo f de x ou xf, que não pode ser confundida com o SEP da lógica tradicional. Se confundirmos, aí nós perdemos o ganho que Frege introduz ali. Ela não é invenção de Frege, ela é uma invenção dos árabes, ela é uma invenção da álgebra, é uma invenção dos algebristas. E Frege, como treinado nisso, acaba expandindo para a lógica. Além da distinção entre argumento e função e argumento, há a distinção entre conceito e objeto. Essa distinção de conceito e objeto também é a outra chave lógica de Frege, e ela é também decisiva para a nova lógica, para a transformação da lógica. Por quê? Porque na tradição lógica até Frege, os termos da proposição, no caso SEP, tanto S quanto P, não era distinto se eles eram um conceito ou objeto. Na verdade, eles estavam mais para conceitos, mesmo que falassem de um indivíduo, né? O que faz Frege é dizer, não, tem duas coisas muito distintas. Um objeto nunca é um conceito, e um conceito nunca é um objeto, e a relação lógica fundamental é a relação de um conceito aplicar-se a um objeto. E essa não é a relação que é captada na teoria clássica dos termos, na teoria da proposição categórica usada na lógica. Mas vejam que é a ideia que está para os matemáticos. Os matemáticos se referem a objetos, ou número 2, ou ângulo, ou triângulo, ou lado, e assim por diante. Então, os matemáticos sempre se referiram a indivíduos ou a objetos
enquanto indivíduos e objetos, e não como... E aí aplicavam funções e conceitos. Então, a distinção entre função e argumento, a distinção entre conceito e objeto, embora possa parecer trivial, ela é decisiva para a revolução, a transformação da lógica tradicional para a lógica contemporânea. E isso foi feito em menos de 2 páginas. Essa é interessante. Além disso, então, desse modo, com essas 2 distinções, o Frege pôde desenvolver um axioma, um cálculo proporcional, que é hoje a lógica proporcional, e uma teoria da quantificação envolvendo predicados e variáveis. Com esses instrumentos, ele pôde, pela primeira vez, manipular inferências que envolvem a igualdade e a quantificação. Tanto a ideia de igualdade, 2 objetos serem iguais, quanto você poder manipular inferências que envolvam, por exemplo, alguns objetos e não outros, todos os objetos menos uma parte, que é típico da matemática. E agora é perfeitamente manipulável dentro de um raciocínio lógico. Daí então começa a uma unificação entre lógica e matemática, a ponto de hoje, ou muita gente dizer, a lógica contemporânea é uma lógica matemática. Isso não dá para dizer das lógicas tradicionais. O seu advento, então, para muitos, marca a criação da lógica formal contemporânea. Digo que não é correto isso, porque em Inglaterra, sobretudo em torno de Burgos, nos Estados Unidos, em torno de Peirce, e na Alemanha, em torno de Schroeder, havia um grande movimento nos anos em torno da publicação dessa obra de renovação da lógica. A lógica do século XIX era considerada como matemática mal fundada. Então havia um grande debate, o Frege entra, o trem já está andando. O que é atribuído a ele é que ele realmente dá uma solução mais ou menos consistente. Mas se pegamos Charles Peirce nos Estados Unidos ou Burgos na Inglaterra, eles também estão quase lá. E Frege se refere, conhece esses trabalhos. Então, é muito comum a gente ler nas histórias da filosofia contemporânea dizer que a conceitografia de 1979 é um marco na filosofia e na lógica tão importante quanto os primeiros analíticos de Aristóteles. Alguns dizem só é comparável com os primeiros analíticos de Aristóteles. Embora Frege preferisse ser comparado justamente com os elementos do Euclides. Aos elementos do Euclides que ele se refere, na verdade. Mas é óbvio, pois ele era um matemático. O que vocês vão encontrar na Begriffsschrift e nas leis básicas da aritmética é algo como isso aí não é um gráfico, não é uma figura para Frege, é a linguagem do Frege. É a linguagem que ele desenvolve, e aí vocês veem, é uma frase, esse desenho, né, tanto o tracinho vertical e os tracinhos horizontais, tudo mais, as letras, isso aí é uma única frase que está escrita ali em cima. Né? Todo número inteiro positivo é representado pela soma de 4 quadrados. Essa frase, que a gente diz em português, escreve facilmente, usando o símbolo matemático, né? Todo número inteiro positivo é representado pela soma de 4 quadrados. Na linguagem, na Begriffsschrift, na linguagem conceitual que Frege introduz, ela é traduzida nessa figura aí. É isso que é dito. As linhas, todas as linhas verticais e horizontais, vocês já vão ver a relação, elas dão o sentido lógico do pensamento expresso. Ou seja, dão as relações, a estrutura lógica dessa frase. Que não é visível quando a gente lê todo número inteiro positivo é representado pela soma de 4 quadrados. A gente não entende bem quais são as relações entre os diferentes conceitos, diferentes conteúdos que estão na frase. Devemos entender, porque compreendemos, que sabemos um pouquinho de matemática, compreendemos o que essa frase quer dizer. Mas o Frege quer tornar explícito esse pensamento, e explícito na sua estrutura lógica. As linhas aí, tudo que é linha indica essa estrutura.
Mas ainda assim, quando se olha para essa estrutura, se vê que ela é uma estrutura extremamente complexa para uma frase tão pequena, né? E se expressa em matemática, ainda se torna uma frasinha menor ainda. Mas Frege quer dizer exatamente isso. Esta frase, todo número inteiro positivo é representado pela soma de 4 quadrados, ela tem um sentido que vai muito além do que nós representamos mentalmente enquanto a dizemos. E a linguagem que ele inventou era para explicitar inteiramente, completamente esse sentido, de tal maneira que a gente visse o pensamento que nós expressamos através dessa frase. Aí então começa a aparecer o conceito de sentido ligado ao conceito de pensamento. Essa frase tem expressa um pensamento, isso a gente admite. Aí o Frege diz, essa frase expressa um pensamento racional, inteiramente racional, inteiramente demonstrável, inteiramente calculável. E daí ele diz, então, inteiramente expressável. E a linguagem dele faz isso. Então, se a gente aprende a lidar com a linguagem dele, a gente vai ler essa frase no grafema, vamos dizer assim, no pictograma, né, dele. Em grande parte, vai ser essa noção de conteúdo, ele vai chamar nesse momento conteúdo judicável, conteúdo julgável, conteúdo conceitual. Depois ele vai nos falar de pensamento ou sentido de uma frase, que ele considera que é o lugar da filosofia. E por isso que ele então vai para a filosofia. Isso aparece na lógica, aparece na matemática, mas para ele diz, quem tem que me dar conceitos para pensar o racional, o conteúdo racional de uma frase, é a filosofia. Então, por isso ele vai chamar de conceitografia, inspirado em Trendelenburg, um lógico do século XIX, e em Leibniz, porque ele acha que isso a palavra conceito é que remete para esse conteúdo racional. E se é um conteúdo racional, deveria ser explicitável de alguma forma. Mas, em termos linguísticos, se trata de compreender o sentido de uma frase. Em termos contemporâneos, um pouco mais contemporâneos, na linguagem da lógica contemporânea, que não é a linguagem que Frege criou, nós podemos formular os axiomas que estão na conceitografia em termos de 9 axiomas, ou 9 teoremas, ou 9 leis lógicas, que são considerados basicamente suficientes para a gente fazer lógica proposicional e lógica de predicados com identidade, codificação e identidade. Então, basicamente, o sisteminha proposto lá, ainda hoje, permite que a gente faça lógica e faça boa lógica. Ele não é completo, e há discussões sobre se precisa desses 9 ou não, mas em qualquer bom livro de lógica que vocês pegarem hoje para aprender lógica proposicional e lógica, cálculo de predicados, vocês vão encontrar análogos a esses teoremas, ou até eles mesmos. E é esse sistema de 9 frases, 9 axiomas, que demonstra o quanto Frege, talvez por acidente, minha opinião é que é por acidente, modificou a lógica. Porque uma vez que você tem esses 9, você não pode voltar mais para a lógica tradicional. Porque a lógica tradicional não faz o que esses 9 axiomas fazem. E eles fazem tudo que a lógica tradicional faz. Ou seja, esse sistema inclui a lógica, a teoria do silogismo. Inclui e justifica. Então, na verdade, muitas das vezes falam de que a nova lógica refuta ou corrige ou elimina a lógica tradicional. Isso não é verdade. A lógica de Frege, o próprio Frege demonstra no final da conceitografia que ele é capaz de reproduzir a lógica, a teoria do silogismo, e mostrar então que ela era válida, tanto quanto ela pretendia. Só que aqui, sobretudo pelo 8 e pelo 9, aí,
esse sistema de axiomas tem um poder expressivo maior, ou seja, ele pode exprimir coisas que a lógica tradicional não exprimia, provar, demonstrar, e pode exprimir o pensamento matemático, a parte do pensamento matemático também. Então isso que então é uma expansão da lógica, na verdade, e Frege sempre se pensou assim, tanto em relação a Kant quanto em relação a Aristóteles, que ele estava expandindo, corrigindo sim, ele dizia, não, tem que corrigir algumas coisinhas, mas ele estava expandindo o campo daquilo que a gente chama o campo do racional ou do lógico. Em todo caso, Frege sempre se disse a um prosseguidor de um pensamento que vinha de longe, como dizia Brizola, um pensamento que vinha de longa data. São duas as tradições que a gente pode encontrar a flor, né, a flor do pensamento de Frege como enraizada em duas tradições bem diferentes. E aí sim, então, começam a aparecer algumas singularidades. Primeiro, a tradição da lógica proposicionalista. A lógica de Aristóteles, a lógica, digamos, de Anselmo, Tomás de Aquino, Occam, Leibniz, Locke, Hume, Kant, é uma lógica de termos. É uma lógica que se raciocina com pelo menos 3 termos. Tem que ter um S, um P, e tem que ter agora, né, um outro termo. Tem que ter 3 conceitos, pelo menos, né, 3 termos. Mas sempre houve, sempre apareceu algumas lógicas, ideias de uma lógica que é baseada na ideia de proposição, e não em termos. Como a lógica estoica, eu cito aí o Crisíppos, da lógica estoica, mas eu citaria especialmente o Gregório de Rímini, um seguidor de Occam. Occam trabalhou ainda com termos, uma lógica de termos, mas Rímini passa a falar que a lógica, provavelmente, que a base da significação, a base do conhecimento é sempre uma proposição inteira e não uma parte de uma proposição, como um sujeito ou um predicado. Isso aparece em Leibniz, em parte, mas não é validado, né? E aparece em Kant de uma maneira um pouco mais forte, porque Kant coloca a tábua de juízos como primária e de onde são extraídas as categorias. Então, em Kant aparece uma primariedade do juízo, da proposição, em relação aos conceitos, pelo menos os conceitos do entendimento. Mas ainda assim, na lógica, no ensino de lógica de Kant, isso não é transferido. O Kant foi professor de lógica, ensinava lógica, e na lógica de Kant isso não aparece. Há uma primariedade do conceito. No século XIX há um debate intenso sobre esse problema. Se devemos começar com os conceitos ou se devemos começar com a proposição. Kant opta abruptamente, sem explicar de onde ele tirou isso. Naturalmente ele tirou dos livros de lógica que existiam na sua época, que falavam desse problema, desse debate. Ele opta por uma lógica proposicionalista de saída. De saída sem justificar. Ele diz que a proposição é a unidade semântica básica do conhecimento, da verdade, e os conceitos são extraídos das proposições. Eles não são anteriores à proposição. Então esse é um ponto, e é nesse ponto então que ele se contrapõe, de certo modo, à lógica aristotélica de Tomás de Aquino, de Locke, de Hume, em alguma medida. A outra tradição que Frege se filia, e aí claramente pela sua formação, é a tradição da análise matemática. A análise matemática tem uma longa história, mas ela se firma a partir de Descartes, sobretudo, e Vieta, né? Viete, às vezes, e Pacho no século XIX, na contemporânea de Frege. Então tem uma longa história de matemática, da história da matemática, que está por trás do pensamento de Frege. Sem conhecermos matemática, não dá para entender como é que Frege chega aos resultados que chegou. Isso, sem dúvida, não dá. E, basicamente, nesse ponto, na matemática, Frege se fixa, né, tem um pensamento fixo na noção de equação matemática. Ou
todo mundo mais ou menos deve ter manipulado alguma vez uma equação matemática. Tem os números, tem os triângulos, tem os ângulos, tem umas coisas assim. Mas Frege pensa a matemática como proposicional, ou seja, a matemática, o conhecimento de matemática está baseado sempre em equações, que podem ser verdadeiras ou falsas, assim como as proposições são verdadeiras ou falsas. Então, esse é o ponto de unificação do Frege. Ele vai unir lógica, dizer, não, a matemática pode ser pensada em termos lógicos quando a pensamos em termos de equações, porque as equações podem ser postas como verdadeiras ou falsas. Basicamente é uma questão de expressabilidade. O Frege está preocupado, a preocupação filosófica, digamos, de Frege, a preocupação do pensador Frege é quanto à expressabilidade, a explicitação do pensamento, seja ele qual for. E é para isso então que ele pensa a lógica. A lógica para ele serve para expressar claramente os nossos pensamentos, para manipular o pensamento. Vejam esses dois pontos aí, esses dois raciocínios, o raciocínio matemático, equações matemáticas, onde vocês têm uma noção de igualdade, né? A mais B ao quadrado igual a x, A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2AB igual a y, x igual a y. Então, esse tipo de equivalência que a gente faz em matemática, o igual ali indicando uma certa equivalência, uma certa igualdade, né? E por outro lado, o raciocínio que a gente faz em lógica, quando junta duas ou três proposições e infere uma terceira, né? Um C então aí, se todo A é B e todo B é C, então todo A é C. Então, essas duas operações do nosso entendimento, do nosso raciocínio, do nosso pensamento. Frege quer unir os dois. Quer justamente unir essa barrinha aqui, esse C, então, e esse C, isso. É possível? É possível juntar a operação básica da matemática, de uma equação matemática, com a operação básica da lógica do C, então? É essa a ideia de Frege. O outro ponto, então, aí que ele se refere mais a Kant, de certo modo, e ao que a gente vai chamar de um certo idealismo em Frege, até um platonismo em Frege, é que ele diz que essas duas operações, elas não são operações psicológicas. Não é que nós, na nossa cabeça, juntamos uma representação com outra representação. Para ele não é isso. Não que não ocorra. Toda vez que a gente raciocina, o nosso cérebro fervilha. Mas ele diz, esse pensamento não é verdadeiro ou não é válido porque o nosso cérebro fervilha de um jeito ou de outro. Na época era fervilhar mesmo, hoje é elétrico a coisa. Mas para Frege ainda o cérebro é uma máquina química. Acho que para nós também ainda. Mas o Frege diz, não se trata de eu imaginar, de eu supor, de eu pensar no sentido psicológico. Isso não garantiria a validade. Mas, por outro lado, também Frege recusa o empirismo da tradição de Locke, Hume e, sobretudo, Stuart Mill, que diz, bom, não é psicológico, isso não é uma coisa subjetiva, mas é, então, algo que é um conhecimento objetivo e empírico. Né? Como a gente, eu somo 2 dedos, mais 2 dedos dá 5 dedos, é isso que se trata. Né? E o Frege diz, não, o raciocínio matemático e o raciocínio lógico não estão baseados no pensamento empírico causal. Então, recusando uma justificação subjetiva do pensamento válido e recusando a justificação empírica do conhecimento do raciocínio válido, Frege tem que encontrar uma terceira saída. Novamente, aí aparece de novo o elemento que a gente vai nomear de sentido, que é um elemento que não é subjetivo e não é empírico, e ainda assim é capaz de sustentar a validade do nosso raciocínio. Então, começa a aparecer e emergir esse conceito de sentido, esse troço chamado sentido, que o Frege vai usar. Só
para lembrar bem, nós podemos fazer raciocínios vários, tanto matemáticos quanto lógicos, usando lógica tradicional, usando matemática tradicional. Não há problema nenhum. Aí eu reproduzo só um pouquinho a forma normal, né? S é P, né? Sócrates é mortal, Sócrates é mortal, todo mortal é isso e aquilo, né? Então, tanto a qualidade quanto a quantidade, a gente pode ver aí a estrutura do raciocínio matemático, do raciocínio silogístico do clássico. Frege, de certo modo, vai abandonar a ideia de que uma sentença é afirmativa ou negativa, geral ou particular, em relação a dois conceitos ou dois termos, que é a estrutura da lógica tradicional. E o ponto para ele está justamente lá na Begriff que ele vai abandonar, então isso aí diz explicitamente, nós temos que abandonar a ideia de que a lógica tem a ver com a gramática das línguas faladas, das línguas humanas. E essa acusação que ele vai fazer é uma acusação que está de pé ainda hoje, mas é uma acusação que é de difícil comensuração, porque ele acusa a lógica tradicional de confiar na estrutura gramatical da língua falada, no caso da língua grega. É uma acusação, né, que tem que ser pensada, mas ele diz, não importa, eu vou proceder de outra forma. E aí então ele inventa uma nova gramática, uma nova sintaxe para a sua linguagem. E aí então que aparece a noção de função e argumento. Mas basicamente está essa tese, que é uma tese filosófica profunda, que eu deveria, ainda temos que pensá-la, que é isso que ele diz aqui no final. Que daí tem a ver isso com o que a gente chama de conceito, né? Ou termo, né? O que é o termo mortal, o que é o termo humano, o que é o termo chove, né? O que é o termo azul, né? Enquanto fazem parte de um raciocínio válido, o Frege diz, eu não parto de conceitos para com eles construir pensamentos ou proposições. Pelo contrário, obtenho os componentes de um pensamento pela decomposição do pensamento. Essa decomposição aí é o que a gente chama de análise, né? Em matemática, desde Descartes, pelo menos, né? Mas também desde Aristóteles. Né? E aí então que a gente classifica sempre Frege como um pensador analítico. Mas vejam que Frege não é analítico no sentido de ser um atomista. Normalmente há uma confusão. Todo analítico é atomista, porque todo analítico pressupõe que é possível a partir de átomos, de símbolos. Mas Frege não. Frege é um analítico, um filósofo analítico, metodologicamente ele faz análise, mas ele faz a análise de algo que não é átomo, que não é atômico, que não são blocos de contato. É muito interessante essa parte, porque isso tem a ver com, de certo modo, com a tradição não analítica, ou seja, a tradição hermenêutica, a tradição hegeliana, a tradição dialética, assim por diante. Mas isso é importante perceber que, para Frege, o nosso pensamento originariamente se dá em frases, que podem ser verdadeiras ou falsas, ou às quais nós podemos dizer sim ou não. Dou um exemplo simples para vocês verem o que é provavelmente a noção de sentido. Pensem na frase, vocês estão de costas para a porta do fundo e eu digo chove. Mas esta frase, para Frege, é uma unidade básica. Ela pode ser verdadeira ou falsa. E ela não é do sujeito predicado. Ela não é da forma SEP. Mas quando eu digo chove, vocês começam a pensar, será? Será que não? Será que sim? É verdade? Não é verdade? Não. Agora, o que eu disse quando disse chove? Qual pensamento eu expressei? Lembre-se dessa estrutura complexa. Quando alguém diz chove, e é verdade, eu posso usar a palavra chove como um nome para me referir a um fenômeno lá fora.
posso falhar na referência, eu posso olhar daqui como sou meio cegueta e achar que está chovendo e não está. E você dizer, Celso, não está chovendo. O teu ato de referência, de nomeação, não pegou nada lá. Pegou uma coisa que não é chuva. Mas vocês podem tratar o meu falar chove como sendo verdadeiro ou falso em relação à lá fora. Ou seja, como sendo a aplicação de um conceito ao clima. Ou seja, e é essa operação que Frege pensa. Quando eu digo chove, isso é verdadeiro ou falso. Não é um ato de nomeação. Não é um ato de referência. Mas vejam o que está contido no pensamento chove, que pode ser dito sim ou não, eu concordar ou discordar, verdadeiro ou falso. Aí que começa o problema da análise de um pensamento expresso por uma frase. Vocês já pensaram em analisar o que é expresso pela palavra, a frase chove? O que está contido nesse pensamento? Por exemplo, se chove, não, primeiro, se chove lá, vamos pôr, desculpa meu trabalho, vamos pôr aqui, ó, isso aqui chove, substitua, põe aqui entre parênteses chove, e isso aqui seja, eu afirmo que chove. O que está contido, quais são as condições que tem que existir para chover? Isso seria, a gente começaria a explicitação do pensamento expresso pela afirmação de que chove. Por exemplo, se chove, tem nuvens no céu. Tem que ter nuvem, né? Ou seja, não, mas tem sol lá, gente, não pode estar chovendo, né? Não tem nuvem nenhuma, como é que pode estar chovendo? Então, se chove, há nuvem no céu. Se chove, a umidade do ar está acima de 20%. Ok? Se chove, a temperatura do ar lá fora está acima de menos 30 graus. Se tiver menos 30, não chove, cai neve. Se chove, a pressão atmosférica tem que estar em tal e tal. Se chove, há atração gravitacional, porque a chuva cai no céu, são gotinhas de água que caem pela força gravitacional. Se não tem força gravitacional, não chove. Já viram isso na estação orbital lá? A pessoa derrama água, fica aquelas bolhas de água e não cai no chão, não chove. Então, se chove, tem força da gravidade. Se chove, no ar há vapor de água, acima de 30%. Então, há vapor de água. Se chove, há NaCl. Tem que ter NaCl, senão não se forma a gota de água. Ou então 2-metiltritol. Já ouviram falar disso? São os dois coaguladores da água, do vapor da água. Sem isso não chove, pode ter vapor e não chover. E aí você, então vejam, tem várias coisas. Quando eu digo chove, eu não só me refiro, eu não só nomeio, eu não só indico um fenômeno lá fora, eu expresso um pensamento. E é esse pensamento que tem relações de implicação que a nossa razão, o nosso raciocínio explora. Explicitar essas relações de implicação da afirmação de que chove é o papel do conceito de sentido. Então, quero ver se chego lá, eu não sei quanto tempo eu tenho aí, passei muito. Aí a tarde toda é como um discurso de Fidel. Obrigado, professora Maria. Então, notem, esse exercício que fiz com vocês com a palavra, com a afirmação chove, mostrando que a gente pode agora explicitar, analisar, tirar coisas da afirmação de que chove, mostra que o conceito de chuva e a frase chove, ela tem um conteúdo, ela tem coisas que a gente pode tirar dela se a gente aceitá-la como verdadeira. E é esse o barato da obra de Frege. Penso que ainda a única coisa que eu considero assim, realmente indispensável que a gente aprenda com Frege. A maior parte das coisas que Frege ensina não pode deixar de lado. Mas a ideia de que uma expressão simples como chove, a afirmação de que chove, é produtiva do ponto de vista de conceitos muito diferentes do conceito de chover,
Isso para a filosofia é riquíssimo. Isso aí é a tarefa da filosofia. Você introduz uma ideia, introduz uma afirmação e começa a tirar coisas dessa ideia, tirar coisas dessa afirmação. E o mecanismo, a lógica, o mecanismo que Frege criou na conceitografia de 79, ele é para isso, é para a gente criar conceitos novos a partir daquilo que a gente já tem. Por que eu digo que isso é a única coisa, é a coisa que a gente deveria sempre aprender do professor Frege? Porque justamente a lógica tradicional não permitia a criação de conceitos. A lógica tradicional está preparada para extrair consequências de conceitos, mas consequências que já estão lá e a princípio já estão lá claramente. Estou sendo injusto com a lógica tradicional, né? Não é bem assim. Mas, em todo caso, há um caráter de o conhecimento já pronto, então você aplica o raciocínio e consegue fazer relações de implicação. O modelo de Frege é diferente, isso é um pouco kantiano, ele tira essa ideia de Kant. Ele diz, não, o conhecimento já pronto, ele não pode servir só para validar a si mesmo, ele tem que servir para produzir novos conhecimentos, ele tem que ser produtor de novas ideias e novos conceitos, ele tem que ser, possibilitar a criação. E é esse o instrumento que ele desenvolve, a lógica que ele desenvolve na conceitografia permite isso. E novamente, é o conceito de sentido que vai habilitar essa criatividade de novos conceitos. Que é, por exemplo, o conceito de chover, ou a frase verdadeira chove, ela pode ser pensada como uma ideia simples. Chove e está caindo água de fora. Não está caindo água fora, não está chovendo. Ou seja, você pode trabalhar com a noção de chuva com um conceito bem simples. Mas quando vamos para o pensamento meteorológico, nós vemos que quem afirma que chove quando cai água, ele afirma várias outras coisas. Várias outras coisas. E conhecer meteorologia, conhecer o clima, é aprender a tirar vários outros conceitos do simples fato de chover. E é isso que foi feito, digamos, desde o início do século XIX, quando só se registrava está chovendo e não está chovendo, não tinha ainda medição de temperatura, nem medição de pressão, né? E não tinha análise do ar e da água. Então só se podia dizer se está chovendo ou não está chovendo, e as condições gerais que influem. Hoje não. Hoje esse conceito simples, chover ou não chover, foi explicitado, analisado numa série de outros conceitos. Isso a gente chama ciência, e isso a gente chama analisar um conceito que nós já dominávamos, chover ou não chover, em uma série muito rica de conceitos, a ponto de a gente entender o mecanismo da chuva hoje, não só entender que está chovendo ou não. Esse exemplo é o exemplo que Frege dá na conceitografia. Cato matou Cato. O exemplo é que ele gostava de, aparentemente lia e gostava de ler os latinos, então aí é Catão, né? Catão matou Catão. Veja, vocês ouvem essa frase, Cato matou Cato. O que foi dito nessa frase? Qual é o sentido dessa frase? À primeira vista, uma pessoa matou outra pessoa. Então, está o conceito de assassinato. Né? Alguém assassinou alguém. Mas vejam que pode ser outro conceito. Pode ser outros conceitos. Eu posso pensar em alguém matou o Cato. Alguém matou o Cato. Esse matar Cato é o conceito. E agora eu vou atrás. Quem é que matou o Cato? Ou o contrário, eu posso pensar, Cato matou alguém. E agora eu pego isso como conceito e vou atrás. Quem é que Cato matou? Ou posso pegar, houve um assassinato. Quem matou quem? Ou posso pegar o conceito simplesmente de suicídio. Cato matou-se. Se Cato
Matou-se? Gato matou gato. Pelo de uma simples frase, o Frege tira 4 conceitos diferentes. A lógica tradicional não permitia fazer isso. Mas isso é típico na álgebra, isso é típico das matemáticas. Então o Frege não está inventando isso, ele só está dizendo, vamos fazer com que a lógica seja tão produtiva em termos de conceitos quanto a álgebra o é. Mas isso indica já, para você ver o que é a nova lógica, que só se aplica à lógica contemporânea, ela é uma ferramenta de produção de novos conceitos, a partir de um sentido que é aparentemente simples. Você ouve, o gato matou o gato, e a pessoa está só querendo dizer isso, que alguém matou alguém, mas você pode agora ir isolando partes e produzindo novos conceitos. O Frege diz que isso é a ciência. Isso é o laboratório da ciência. Fazer ciência não é olhar para a realidade e aplicar conceitos que você já tem. É olhar para a realidade, produzindo novos conceitos e olhando de maneira nova para a realidade por ter produzido novos conceitos. E a lógica dele é para isso. Vejam, o que isso significa? Então, significa que eu posso apresentar o mesmo conteúdo, o mesmo fato, destacando partes de maneira, então, apresentando-o de maneira diferente. Por exemplo, eu digo que chove e apresento, mas o que é chover para a gente? Está caindo água do céu, isso é chover. Ou chove, não, está havendo condensação em tais e tais condições, está havendo a presença de tal e tal coisa, a temperatura é assim, a pressão é assado, a presença de tal coisa assim. Então, eu posso apresentar para vocês o pensamento chove de maneira simples, chove porque eu estou vendo cair água, mas eu posso apresentar chove de uma maneira complexa. Esses dois modos de apresentar o mesmo fenômeno, o mesmo fato, é que o Frege chama de sentido. Eu posso apresentar o mesmo fenômeno através de sentidos diferentes. Pensem, por exemplo, eu apresentar para vocês a cidade em que nós estamos, chamando ela de Florianópolis. Alguém sabe o que quer dizer Florianópolis? Mas eu posso apresentar a cidade que nós estamos como a capital do estado de Santa Catarina, da República Federativa Brasileira. São duas maneiras diferentes de apresentar a mesma cidade. Ou seja, duas maneiras diferentes de pensar Florianópolis, de pensar diferente. Eu vou pular um pouquinho aqui para ir logo ao ponto, senão nós vamos ficar a tarde toda aqui, né? Para chegar então à distinção principal, né, que é uma distinção lógica por um lado, e é uma distinção semântica, uma distinção que tem a ver com a lógica, com o raciocínio, com a demonstração, com a matemática, mas é uma distinção que tem a ver com a linguagem e com a língua, né? Linguagem no sentido geral, mas também com a língua humana. E o ponto do Frege é, então aí vem a ideia de ele fazer referência a um conceito que pouca gente fez, né? Que é esse conceito de sentido. O que está em questão? Está em questão a análise e a explicitação da estrutura lógica do conteúdo acerível, do conteúdo conceitual expresso por meio de uma frase. Então eu tem uma frase, nós temos frases que a gente diz sim ou não, a gente diz verdadeiro ou falso, a gente diz concordo ou não concordo. Mas como é que a gente explicita, analisa esse conteúdo, de tal maneira que ele seja produtivo, que a gente possa compreendê-lo melhor. Então é nesse momento que o Frege introduz o conceito provavelmente de sentido, diferenciando do conceito de referência. No caso do exemplo chove, quando eu uso a palavra chove para me referir ao que está acontecendo lá fora, então essa é um uso da palavra chove, ou da palavra chuva. Digo, olhe, chuva. Eu poderia ter apontado, olhe, né? E indicado, referido. Né? Referir, apontar para a coisa, né? Apontar para a coisa. Referido a chuva, apontado para a chuva.
Mas vejam, ao apontar para a chuva, simplesmente, eu não passo nenhum pensamento para vocês, e vocês também não têm que compreender o meu pensamento, vocês têm que apenas olhar para a coisa, como quando eu peço, digamos, a garrafa d'água, a garrafa. Agora, quando eu digo chuva, e vocês podem dizer sim ou não, né, ou verdadeiro ou falso, concordam, não concordam, aí eu expresso algum conteúdo com o qual vocês avaliam se a realidade está ou não como eu estou dizendo. E essa distinção entre referir como um mero apontar a coisa e o modo de apresentar a coisa de tal maneira que o outro possa concordar comigo ou não concordar comigo em relação a esse modo de apresentação da coisa, é que começa a aparecer a noção de pensamento e de sentido da expressão. Então, se eu digo aponto para isso e digo, olha, esse jarro de água, veja, eu consigo me referir, né, vocês conseguem entender de que eu estou falando. Esse jarro de água que eu tenho na mão, vocês conseguem saber a que eu estou me referindo. Mas vocês podem dizer, pô, mas o Celso fala de uma maneira inadequada, né? Isso não é um jarro, isso é uma garrafa. Jarro em geral é de metal ou é de argila, barro, assim por diante. Aquilo não é nada disso, então aquilo não pode ser um jarro. Então veja, vocês podem saber a que eu estou me referindo, mas podem discordar do modo como eu apresentei. Vem uma pessoa que eu não conheço, num vestuário um pouco, né, neutro quanto ao gênero, eu posso de longe apresentar aquela moça que vem lá, e vocês dizem, não, Celso, mas não é uma moça. Para vocês discordarem de mim, não é uma moça, vocês têm que saber a quem eu estou me referindo. Então vocês entenderam a quem eu me referi, mas discordaram, recusaram o modo como eu a apresentei. Essa é a distinção básica que Frege acha que tem que ser incluída na lógica e na matemática para a gente poder fazer raciocínios. E ela, de certo modo, estava presente em alguma medida na tradição lógica, na tradição matemática, mas ela não era totalmente explicitada. Então, esse é um ponto aí também de inovação. Eu dou um exemplo, né? Vou dar um exemplo. Para que serve esse conceito de sentido, né? A referência, aquilo a que eu estou me referindo, aquilo de que eu estou falando, isso, e o modo como eu o digo, o modo como eu apresento. Frege diz que essa diferença ela é central para o raciocínio lógico. Ela é central para a gente entender raciocínios válidos de raciocínios não válidos, raciocínios demonstrativos e raciocínios não demonstrativos. Então, a noção de sentido para Frege não é uma noção linguística, é uma noção lógica. Ele diz, para a lógica é necessário fazer a diferença entre sentido e referência. Para fazer matemática, fazer cálculo, fazer demonstração matemática, é necessário que a gente distinga o sentido da referência, que a gente distinga aquilo de que nós estamos falando e o modo como nós apresentamos ou introduzimos aquilo de que estamos falando. Dou um exemplo. Né? Pensem na informação. Cícero criticou Catilina no dia 8 de novembro de 63 a.C. Vocês podem julgar esse pensamento. O pensamento é um fato histórico, é uma informação histórica. Cícero é um romano, Catilina também. Nesse dia 8 de novembro, vocês podem ir lá para as tabelas, ver se teve esse dia, quando é que ele foi, ver o que aconteceu, ver se o Cícero fez alguma coisa que pode ser entendido como crítica a Catilina nesse dia, né? E ver se então concordar, é verdade o que você está dizendo, não é verdade o que você está dizendo. A princípio estou me referindo ao fato de que Cícero tomou a palavra frente ao Senado romano e acusou com o dedo em riste ao cônsul, ao senador Catilina, dizendo que ele saia da nossa cidade, você não presta.
você vai destruir a cidade. Aquele belo discurso, quem não leu tem que ler, é bom para aprender a arte da oratória. Mas esse é um fato decisivo na história romana, então vale a pena, e é um exemplo do Frege. Pode ser julgado como falso ou como verdadeiro, mas para isso precisamos saber de que, mais especificamente, de quem estamos falando, e também o que estamos dizendo. Vejam, usando aquele modelinho anterior, eu posso variar as coisas ainda, né? Então, eu posso estar falando de Cícero. De que você está falando? Você está falando de Cícero. O que você está dizendo acerca dele? Que ele criticou Catilina no dia 8 de novembro de 1063 a.C. Então vocês vão lá, olham o Cícero nesse dia e vê se essa minha predicação aplica-se ou não aplica-se a ele, se essa minha acusação aplica-se ou não aplica-se a ele. Eu estou falando de Catilina e estou dizendo dele uma coisa. Mas eu posso estar falando do dia 8 de novembro de 63. Eu posso dizer assim em português: o dia 8 de novembro de 63 a.C. é muito importante, porque nesse dia aconteceu tal coisa. Então eu posso estar falando do dia e dizendo que nesse dia aconteceu tal coisa. Mas posso estar falando de Catilina. Posso estar falando também do criticado. Vocês sabem o que é crítica? Vou mostrar para vocês o que é crítica. E aí dou o fato. O Frege diz que trabalhar, fazer as operações de topicalizar um ou outro ponto de uma frase é pensar. Isso é pensar. Muita gente tem dúvida o que é pensar. O Frege diz: não, pega uma frase qualquer e agora fique brincando com ela. Fique brincando com ela, separando para cá, para lá, você está pensando. Agora, se você achar que só pode ser ou verdadeiro ou falso, ou concordar ou não concordar com a frase, você não está pensando. Você está julgando, né? Aquele que tanto Jesus Cristo quanto Nietzsche disse: não julgueis. Mas ele não mandou a gente não pensar. Sério, não julgueis. Frege também, ele diz: não pare no julgamento. Pense, depois julgue. Então aí vem propriamente a ideia de se referir ao sentido de uma expressão para além de sua referência. O sentido de um sinal ou expressão, né? Como distinto do conceito de objeto ou de conceito de conceito, como distinto do conceito de substância e do conceito de atributo, como distinto do conceito de propriedade, qualidade e também essência. O conceito de sentido como não sendo uma propriedade de expressões linguísticas, isso vocês vão ouvir muita gente dizendo, mesmo na filosofia e na filosofia. Frege tem uma teoria do sentido linguístico, isso simplesmente é falso. Isso é falso com relação aos textos de Frege. O que Frege diz é que, quando usamos uma palavra e nos entendemos, elas expressam sentidos. Mas o sentido não é da palavra. O sentido é das coisas, é daquilo de que nós falamos, nunca da palavra. Pense no sentido, a capital do estado de Santa Catarina, da República Federativa Brasileira. Esse sentido não é da palavra Florianópolis, óbvio que não é. Esse sentido é da cidade, nunca da palavra. Mas notem, com isso eu quis dizer, com esses itens aí, eu quis chamar a atenção para vocês que o conceito de sentido, ele é problemático. Ele é um conceito de não fácil apreensão. E por isso ele está associado ao lógico, que é muito pior ainda para ser aprendido. O conceito de sentido não está por uma propriedade do objeto. Essa garrafa tem muitas propriedades. Ela tem muitas relações também. E ela pode ser pensada em termos de substância, uma massa, uma substância com certos atributos ou acidentes. Nada disso é o sentido dessa garrafa. Por quê? Porque o sentido dessa garrafa é, nesse momento, estar sendo usado como exemplo numa palestra sobre o Frege. Okay? Esse sentido que ela tem agora, ela não é um atributo dela. Acabada a aula,
ela não tinha antes de eu usar como exemplo, e terminada a palestra, ela vai perder esse sentido. Vocês aprenderam esse sentido para sempre, infelizmente, não vão esquecer mais. E pode ser que percam a referência desse sentido, essa garrafa seja destruída. Mas o sentido de ser a garrafa usada pelo Celso para dar um exemplo sobre o Freire, pega ela. Então, o sentido não é uma propriedade, e também não é propriamente um conceito. O professor Chateaubriand, a quem eu devo muito, fala sobre o Freire, ele diz que o sentido, e eu não concordo com essa definição, é uma propriedade unicamente identificadora de um objeto numa situação. Ele quer dizer que ele fala propriedade, e eu prefiro dizer, o sentido é uma relação contextual identificadora de um conteúdo. Relação, usaria o conceito de relação, que eu penso que é o conceito que tanto pega a lógica quanto o seu sentido. Mas ainda assim eu vou deixar em aberto. Apenas eu queria que vocês não pensassem que sentido é algo que está na garrafa, ou que está na minha cabeça, ou que está na palavra, ou que está em algum lugar. O conceito clássico que eu mais se aproxima para o conceito de sentido e de pensamento, como sentido de uma frase, tal como o Freire utiliza, é o conceito de lecton, lecta dos históricos. O exprimível, o dizível, né? Que não se configura com a coisa ou com o fato, mas também não se confunde com as palavras e nem com os estados mentais. Aquilo que é única e exclusivamente dizível, expressável. Isso seria o sentido para Freire. E isso ele insistiu. Sentido nós só aprendemos compreendendo a língua, a linguagem, e sentido só existe na medida em que os objetos são ditos. Eles não existem fora. Por isso, a lógica depende disso. A lógica é um operar no plano das sentenças, ou seja, na medida em que nós expressamos o mundo, expressamos as coisas. O termo técnico com que Freire define sentido é o item 5, o sentido como modo de apresentação de objetos e de conceitos, então, tanto o mundo quanto os pensamentos. O sentido é a forma como, né, essa expressão, a forma como, o modo como, né, o como, né, o vi, de que se fala e o que se fala são apresentados. Então, esse como é apresentado, como é indicado, obviamente, como é indicado, como é apresentado na linguagem. Fora da linguagem, não tem sentido. Não tem sentido falar de sentido. Pensem agora nessa frase. Cícero criticou Catilina no dia 8 de novembro de 63 a.C. Eu posso dizer assim: o maior orador romano atacou verbalmente o militar senador, líder de uma tentativa de golpe contra a República Romana, ao 8º dia do 9º mês do ano 691, a Glúria Condita. O professor Luto podia me dar a pronúncia correta aí. Eu não sei pronunciar latim. A princípio, os romanos não contavam segundo o nosso calendário, até então eles contavam sobre o calendário deles, que era desde a fundação de Roma. Então, a princípio foi em 691, o calendário romano, que o Cícero atacou violentamente, mas verbalmente, né, o líder de uma tentativa de golpe contra a República. Vejam que essa frase está contida na 1. Quem diz a 1, diz a 2, mas pode não pensá-la. Se eu não sei nada de calendário romano, se eu não sei mais da diferença de calendário, se eu não sei quem foi Cícero, quem foi Catilina, ainda assim eu posso acertar na prova. Eu posso dar a resposta correta e pensar isso. Não, teve um dia que alguém chamado Cícero criticou alguém, assim, chama Catilina. Tá? É isso que eu penso, e não penso mais nada. Mas ao dar essa informação, passar essa informação, uma outra pessoa que tem vários outros saberes pode dizer, tá, mas então ele está dizendo um pensamento bem mais complexo porque ele não tem noção.
Vocês conhecem aquela frase de Kant, que é de Kant, mas que foi popularizada por Schleiermacher: compreender um autor melhor do que ele compreendia-se a si mesmo. É isso. A Frege diz que quem afirma um, afirma dois, mesmo que não saiba. E quem explicita o pensamento dito na um, vai compreendendo o pensamento aqui expresso de uma maneira melhor e mais completa do que a pessoa que afirmou um e não sabe o que está embutido do que ele disse. Então, quando a gente fala Cícero, um orador romano, e só sabemos disso, então nós temos um pensamento associado, quando fazemos frases com Cícero, muito reduzido. Mas Cícero está por um nome próprio, está por um nome de uma pessoa, está por um conjunto de fatos e acontecimentos que é uma vida humana, aliás, muito rica. Né? Então, quando eu falo Cícero, como diz Leibniz, né, vem à tona, está embutido nessa palavra, tudo o que é verdadeiro de Cícero, mesmo que eu não saiba. E alguém pode explicitar, dizer, você, quando falou Cícero, você falou isso. Ah, mas eu não sabia. Bom, então, ok, daí qual é a diferença? Para Frege importa, se você pensa em um, Cícero criticou Catilina no dia 8 de novembro, só nesses termos literais, você vai poder fazer algumas inferências, vai aceitar como válido, como verdadeiro, certas inferências, certos raciocínios, e não outros. Mas quem pensa essa frase nos termos da dois, o maior orador romano atacou verbalmente, esse vai fazer outras inferências. Ele vai poder aceitar muito mais inferências, como verdadeiras, como válidas. E é essa diferença que diz Frege. É para isso que o conceito de sentido serve, para mostrar que de uma frase aparentemente simples, quando vamos para a explicitação do sentido dela, nós podemos ampliar o que nós podemos inferir dela de maneira segura. Eu penso que isso é a lição filosófica de Frege. E se ele desse só essa lição, para mim ele já era importante. Porque é isso que nós fazemos em filosofia. Nós pegamos o pensamento simples e desempacotamos o que está ali. Nós pegamos um pensamento que aparentemente é trivial, por exemplo, dizer sou contra o aborto, ou sou a favor do aborto, que pode ser uma coisa de sim ou não, mas filosofar sobre isso é desempacotar o que está implicado nesse conceito, o que está implicado nesse pensamento, ou seja, o que está implicado no sentido dessa frase. Qual é o sentido de ser a favor do aborto? Qual é o sentido de ser contra o aborto? Sentido, no sentido de Frege, é algo que eu tenho que explicitar através do raciocínio, através do pensamento. Não está lá pronto, não está fixo lá. É um trabalho do pensamento para tirar todas as consequências, todas as implicações do sentido da frase sou a favor do aborto. Eu iria mostrar os documentos, sobretudo o artigo Função e Conceito, de 1891, ali está 1991, é 1891, Função e Conceito, é onde pela primeira vez aparece o conceito técnico de sentido. Justamente ele põe ali uma equação matemática, mostra que duas expressões, dois lados de uma equação matemática, se ela é verdadeira, eles expressam o mesmo número, mas a partir de perspectivas, de modos de apresentação, modos de determinação desse número diferentes. Pensem aí, 2 na 4 igual a 4 é igual a 2 maior que 1. Essa é uma equação que é verdadeira. Mas como pode ser esse igual? Ou uma expressão como 2 na 4 é igual a 4 na 2. 2 na 4 é 16. 4 na 2 é 16. Então tem duas formas diferentes de chegar ao 16. Essas duas formas de chegar ao 16 são dois sentidos do número 16. O 16, em matemática, os sentidos podem até ser mais fixos, mas pensem em quantos modos tem de um cálculo dar 16.
é inesgotável, gente. Se a noção de infinito tem sentido, existem sempre infinitos modos de chegar ao resultado 16. E o Frege diz: conhecer o que é 16, olha só a loucura do Frege. Ele achava que era kantiano quando dizia isso. A loucura do Frege é: existem infinitos modos de chegar ao resultado 16. Conhecer o 16 é conhecer todos eles. Isso é conhecer o que pode o 16, para usar o termo do Spinoza. O que pode o 16. Com quantos modos eu posso apresentar 16? O Frege diz: é infinito. E, portanto, são infinitos os sentidos de 16. Ou seja, são infinitos os sentidos pelos quais eu chego ao Mostazin, ao 16. Aquele ponto do Borges, os caminhos que se bifurcam, os diferentes caminhos, são infinitos caminhos para você chegar a uma cidade, a um número também. E é esses caminhos pelos quais você chega a um número, ou a um objeto, ou uma ideia, que ele chama de sentido. Por isso, então, não basta dizer que é 16. Tem que se perguntar, pense nas provinhas, o professor mais sofisticado sempre faz isso, né? Eu não quero saber a resposta. Eu posso até te dar a resposta, eu quero saber como é que você chega a ela. As melhores provas, eu sempre gostava dessas provas. O professor já me dava a resposta, ele diz: agora me mostra como é que você chega a essa resposta. É isso que eu quero avaliar. E eu gostava mais ainda quando ele me dizia: tem vários modos de chegar a essa resposta. É isso, é essa noção do sentido freguiano, né? Aí ele diz: temos de distinguir assim o sentido da referência. Certamente 2 na 4 e 4 vezes 4 têm a mesma referência, isto é, são nomes próprios do mesmo número, mas não têm o mesmo sentido. E aí então vem esse conceito de sentido como o conceito que ele quer distinguir, mas novamente eu acho que a gente podia, então, parar aqui, eu tinha mais coisas para dizer, mas a noção de sentido, assim como a noção de referência, devem ser distinguidos da ideia no sentido de representação mental, de imagem mental, de estado subjetivo, né? E aí tem uma frase que eu gosto muito, para finalizar: até numa mesma pessoa, nem sempre a mesma ideia, o mesmo objeto, o mesmo pensamento está associado ao mesmo sentido. Pensem vocês em quantos sentidos vocês pensam Florianópolis. Num dia de chuva, vento sul, Florianópolis tem um sentido. Num dia como hoje, calor, sol, assim, um ventinho, uma brisa fresca, Florianópolis é outra coisa. Então, quantos sentidos cada um de nós pensa, apresenta a Florianópolis? Tem um amigo, né? Se é um amigo querido, Florianópolis é legal, é maravilha. Se é um amigo não muito querido, não, tá ruim aqui, Florianópolis é horrível. Então, de quantas maneiras a gente pode apresentar Florianópolis, a mesma cidade? Então, não basta pensar a mesma cidade. Tem que pensar como ela é apresentada, e aí então está o pensamento. Então, posso voltar aí na discussão. Eu estou apresentando o Frege a partir de certos textos de Frege, mas também a partir de vários autores que eu referendo aí como importantes. Então, o que eu tentei apresentar para vocês aqui é isso. Eu entendo que Frege retoma o conceito clássico de luz, porque para mim a noção de sentido é a noção de luz grega. Muitas passagens do grego onde aparece a palavra luz ou alguma variante pode ser traduzida pelo sentido. Mas mais especificamente a noção de sens, já no latim, ratio, nexus, sentido, essa é a genealogia que eu queria fazer aí. Mas ela é parte de uma analítica do pensamento, analítica das frases que a gente aceita ou recusa, verdadeiro ou falso. Ela serve para explicitar o que pode uma frase, o que pode a frase choque, o
que pensamentos estão contidos, que sentidos atuam, mas num sentido muito preciso, então isso eu não queria deixar de dizer isso, porque Frege, ao analisar o conceito de sentido e dizer que é preciso se referir ao sentido de um pensamento, de uma frase, para poder raciocinar bem com ela e para poder tirar todas as implicações que ela contém, ele o fez de tal maneira a cumprir estritamente o desiderato, o desejo de Kant, de deixar de fazer ontologia em todos os sentidos da palavra e fazer apenas uma analítica. Apenas uma analítica. A solução do Frege final é distinguir sentido de referência, porque é justamente aí que ele pode deixar a ontologia de lado e dizer a ontologia não é importante, a ontologia tem a ver com a referência, com os referentes, mas o que importa é o sentido. Muito obrigado. Não, sem dúvida. O conceito principal já a Begriffsschrift, a conceitografia, é um livro escrito praticamente com um único propósito, que nós sejamos capazes de expressar pensamentos lógicos, matemáticos, filosóficos, científicos, de maneira completa e de maneira explícita em todos os seus elementos. Essa é a ideia. Mas isso dito não é de uma maneira estática. O instrumento, o Frege chama de instrumento, a linguagem que ele cria. O instrumento que ele cria é um instrumento que permite que a gente expresse, então vamos voltar lá aquele exemplo, o fragmento da Begriffsschrift, ele permite que eu expresse o conteúdo julgável, o conteúdo, então eu diria o conteúdo conceitual ou o conteúdo racional. São três termos que Frege intercambiou. Aquilo que é ajuizável, julgável, posso dizer sim ou não, concordar ou não, dizer verdadeiro ou falso. O conteúdo conceitual, porque Frege diz que eu só posso julgar o que é conceitual, eu não posso julgar a coisa, eu tenho que julgar o modo como a coisa é aprendida ou apresentada. E o conteúdo, digamos, racional. O instrumento permite que eu expresse, no caso, essa sentença, todo número inteiro positivo é representado pela soma de 4 quadrados. Veja, a gente ouve, quem não conhece matemática, eu não sei muito bem o que está sendo dito, eu não sei o que quer dizer, né? Esse representável, esse é o expressável. Um número, todo número inteiro, é expressável por uma soma de 4 quadrados. É isso que está sendo dito. A Begriffsschrift permite apontar isso e expressar completamente a expressão de tal maneira que eu possa calcular. A ideia do Leibniz, né? Se eu tenho uma característica universal, eu posso depois só calcular. Né? E é isso. Vira uma coisa maior e todas as relações de implicação, porque essas linhas retas e horizontais e verticais, elas implicam as relações de implicação. Mas Frege utilizou aí apenas uma lógica, alguns instrumentos. O próprio Frege diz lá na conceitografia que lá aquilo é uma amostra de um instrumento de expressabilidade completa de pensamentos, mas que deveria ser enriquecida com as linguagens científicas e que mesmo os instrumentos lógicos que ele utilizou como a negação, traço aí sozinho ali cortado, ou outras coisas, concavidades, ou a implicação,
ou a igualdade, quer dizer, nós podemos ampliar os signos lógicos, mas só que a coisa daí vai se tornando completamente complexa. Eu imaginei num livro de matemática, num livro de lógica. Então, sim, então um objetivo é a expressão completa. Mas no parágrafo 9 desse livro, Frege diz algo muito importante que ele nunca abandonou, que é o fato de que o que é isso, essa articulação, essa análise em várias coisinhas, em vários signos diferentes, vários conteúdos, vários conceitos diferentes, isso é da linguagem no qual eu digo esse pensamento. Não é da coisa expressa. O conteúdo judicado, ele mesmo não é estruturado. Essa é outra frase, ele mesmo não é estruturado. Aqui a gente vê, porque ele parece estruturado, quando eu digo todo número inteiro é positivo, é representado pela soma de 4 quadrados. Mas veja o que está sendo dito aí. O que é a soma de 4 quadrados e que se explicita dessa forma, nesse grupo? O que é um número inteiro? Quem sabe o exemplo aí? 5 é o número inteiro. E aí então está o exemplo. 5 é não estruturado. O conteúdo 5, ele mesmo não é uma estrutura. Mas quando eu tento explicitar o que pode o 5, o que contém o número 5, usando a ideia de soma de quadrados, então ele começa a ficar uma coisa complexa. Se usa a Begriffsschrift, vira esse monstrengo aí. É isso que ele quer dizer. Tem ele usa o termo Einzelne, algo particular, ou um Ganze. Isto aqui é um Einzelne, individual, particular, mas é também um Ganze. Isto é um todo. Isto aqui agora eu posso dizer na tampa, no rótulo, no frasco, no líquido e no espaço vazio. Veja que agora algo que eu tinha uma coisa, 1 virou 5. Então agora você pode, é isso que ele quer dizer, eu posso agora ampliar isso aqui, analisá-lo em 50 coisas diferentes. Mas eu continuo sendo um todo que está sendo repartido em partes ou em relações, ou então uma coisa una, que agora é dividida. Então, e ele aplica essa mesma estrutura para o conteúdo de uma frase. Uma frase é um conteúdo, é um todo, uno, lógica proporcional, você diz verdadeiro ou falso, sim ou não, para o todo da frase, é um P ou um Q. Ou então você usa o axioma 8, 9, e sobretudo 9, começa a quebrar esse P e dizer Cícero criticou Catilina no dia tal. Isso é um P também, é verdadeiro ou falso, mas tem uma estrutura que em linguagem de predicado, caso de predicado, isso pode ser justamente da forma desse tipo. Uma frase com a estrutura interna muito complexa, mas você pode julgar concorda ou não concorda. E é esse o ponto que o professor Butel retira de Frege de maneira maravilhosa. Eu acho que ele tem muita razão. Eu como critiquei já em publicações, eu não posso dizer que ele tem toda a razão, senão eu estaria me desmentindo, né? Mas eu acho que ele tem muita razão em tomar de novo isso de Frege e expandir essa ideia de que a base do nosso pensamento, do nosso raciocínio, do nosso conhecimento, ela é proposicional e ela não estruturada na sua base. O Butel, inclusive, usa a frase chove para dar esse exemplo. Não, chove é um todo que eu digo sim ou não, verdadeiro ou falso. Mas quando eu analiso o que é chover, eu vou para uma estrutura extremamente complexa e aí preciso de lógica de primeira ordem, lógica matemática, quantificação para dizer tudo o que é chover. Linguagem da química, digamos. Então, essa sim, tem uma relação muito profunda, eu acho que no livro Estrutura em Ser, do Butel, há um belíssimo uso da teoria de Frege sobre a questão da expressabilidade. Agora, esse é um problema, né? A noção de expressabilidade é altamente problemática. Mas eu acho que é o que da lógica da matemática. O que da lógica da matemática é como nós expressamos aquilo de que nós falamos, aquilo sobre o que nós pensamos.
E é o problema da filosofia. Eu acho que fazer filosofia pensando com isso dá liga. Mais alguma questão? Eu acho bastante da relação entre o pensamento e o sentido, e gostaria de poder falar um pouco mais entre as questões de valor de verdade e referência, né? Sim. E o valor de verdade na proposição é a sua referência. Então, no artigo sobre no função e conceito, não, mas sobre o sentido e a referência, sobre o sentido e referência, e nos textos posteriores, o Frege defendeu uma tese que parece ser intuitiva, à primeira vista, mas ela é bem problemática, que uma frase como chove, ela não se refere ao fato ou fenômeno chuva, ela não se refere à chuva, ela se refere a um valor de verdade. Ou seja, se você pensar em termos de sentido e referência, a frase chove, ela tem um sentido, que é o sentido que nos leva àquilo de que nós estamos falando, né, de certo modo. Então, o sentido de chover, cair água do céu, vamos pegar isso, cair água espontaneamente do céu, naturalmente do céu. Então, esse sentido. Então, essa frase tem esse sentido. Quando vocês ouvem a palavra chove, talvez imediatamente, ou sem pensar, vocês pensam, bom, então está caindo água do céu naturalmente. Vamos dizer assim, né? O Frege diz que isso é o sentido dessa frase. É um argumento, quer dizer, é um argumento bem interessante, bem problemático, de certo modo, mas ele a princípio demonstra nesse artigo que o estado de coisas, o fato de estar chovendo, não pode ser a referência de uma frase. A referência da frase tem que ser o valor de verdade. Então, essa frase chove, ela tem o sentido de estar caindo água fora, o sentido, né, esse é o sentido, mas a que eu me refiro usando essa frase? Ele diz, eu me refiro vou usar um jargão que ele usou na conceitografia. Eu me refiro a um estado, a um Verhalt do mundo. Eu digo, o mundo é assim como eu digo. O mundo é assim como eu digo, ou o mundo não é assim como eu digo. Daí, se eu associar o mundo é assim como eu digo, como é verdade o que eu digo, eu, quando digo chove, vocês confiam que eu estou falando a verdade. Mas vocês vão avaliar. Então, não pode dizer, não, mas o que o Celso disse não é verdade, é o falso. Então, essa é a matriz da tese do Frege, que é, então, uma sentença fala de o verdadeiro, ou fala de o falso. No sentido, o mundo é assim como a frase diz, o mundo não é assim como a frase diz. Então, por que Frege quis isso, né? Porque aparentemente seria mais intuitivo você dizer que a frase chove ou está chovendo, ela se refere à chuva lá fora, como eu apresentei aqui, né? A gente está falando da chuva lá fora, e o sentido dela é outra coisa qualquer, é o modo como a gente pensa no chover. É que para Frege isso justamente implicaria admitir mais uma entidade na sua ontologia já complexa. Teria que você usar o termo, por exemplo, estado de coisas ou fato, que já estava em uso por alguém muito próximo de Frege, que era um discípulo de Brentano, com o qual Frege tinha correspondência e lia os seus textos, que é quem introduz a noção de estados de coisas na filosofia como a referência de uma frase, como o correlato de uma frase, né? Na pressão fenomenológica vai ficar esse conceito. O Frege, então, eu penso que ele tinha uma razão de não adicionar, para além de objeto e conceito, que ele já tinha dito que eram as únicas coisas que são reais, são objetos e conceitos no mundo
tem mais nada, né? E objeto então é qualquer coisa que a gente possa falar dele, né? Ou indicar. E conceitos são as cláusulas que a gente aplica a essas coisas. Então, introduzir estados de coisa seria admitir uma coisa inadmissível para Frege do ponto de vista da conceitografia. Admitir que aquilo acerca de que a gente fala é um composto, vou dizer assim, um composto químico de ferro e madeira. O que é, vamos dizer, se a gente pensa, digamos, cato-dança, vamos usar o cato-dança, né? Frase mais simples, cato-dança. A princípio, essa frase para Frege, ela tem que ser analisada no seu sentido mais cotidiano, né? Entre nós queremos falar de alguém, esse de quem nós estamos falando é o referente, né? O referente do nome cato, e nós queremos atribuir, né? Dizer, né? Acusar esse alguém de estar numa certa situação, numa certa condição, dançando. Aplicado um conceito, uma ideia. Né? Então eu quero dizer, com cato dança, que o conceito de dançar se aplica ao nomeado do cato. Se eu agora disser que a frase cato dança se refere ao fato de cato dançar, o Frege teria que admitir que no domínio das coisas, da referência, há algo que é um composto de objeto e conceito. Então, por isso que eu entendo a razão profunda dele recusar-se a admitir isso, que era um caminho óbvio, até palatável para ele, e hoje muita gente apresenta o que ele apresenta nesses termos, né, recusando o argumento do artigo. Mas, por outro lado, tinha um problema também. O problema é que ele já tinha usado, o Frege tinha uma concepção linguística muito específica sobre as sentenças, que era que as sentenças são nomes, funcionam semanticamente como nomes. E isso é um problema para ele, porque ou nomearia os fatos, né, ou então ele não abdica disso, a base do argumento é essa, ele constrói as sentenças como nomeando, e como tendo sentido e referência, então ele implica aquilo, ele demonstra que só pode ser, a referência só pode ser o valor de verdade. Mas essa consequência só existe se você pensar a sentença inteira como um nome. Então é a única maneira de você, digamos, recusar o argumento de Frege é demonstrando que as sentenças não são nomes. É o que acontece na lógica, a partir de Russell e Whitehead, então dizer não. Pois Wittgenstein também vai usar o mesmo argumento. Não, as sentenças não são nomes. Se elas não são nomes, então, né, elas não precisam, ou não precisam ter referência, ou se tem referência, elas referem ao fato. Mas para isso tem que aceitar os fatos. Pense na ontologia de fatos ali do Wittgenstein e do Russell. O Frege olharia para aquilo e ficaria fritado na hora. Ele viu isso, quando ele leu o tratado do Wittgenstein, ele diz: meu querido, eu não consigo passar da primeira frase. O Frege era completamente avesso à sociabilidade, né? O Wittgenstein era amigo, ele financiava, era alguém que é querido com o Frege. O Frege, o jovem, ele manda o livro brilhante, e o Frege diz: olha, eu não consigo passar da primeira frase. E basicamente o problema era esse. O que é um fato ocorre? Como assim? Como assim fato? Como assim? E trancou ali isso, e argumenta. Então, tem um problema aí do Frege com a semântica do Frege. Se você aceita que as sentenças são nomes, para o Frege, para a linguagem, tem que ficar tudo bonitinho, né? Porque você tem nomes e predicados, as frases formam nomes, e nomes você volta a ter uma semântica de nomes. Então, você tem uma hierarquia muito bonitinha, tudo organizadinho, bonitinho, como eu gostava. E por um lado, então você faz cálculo sem sofisticar muito, ou seja, não sei ser um tipo novo, como foi, por exemplo, depois, né? Mas também, do ponto de vista ontológico, você tem um ganho, que é você não precisa introduzir uma ontologia de fatos ou de estados de coisas. Mas tem se revelado justamente como inconsistente a solução do Frege, em
certo sentido, né? Porque por outro, né, quando a gente faz tabelas de verdade, lógica proporcional, tecnicamente a gente trata as sentenças como nomeando valores de verdade, né? Que é o problema da bivalência, que vem da Aristóteles. O Frege aceita a bivalência, né? Ele aceita que há sentenças sem valor de verdade, mas são sentenças anômalas, né? Não semanticamente. Para sentenças determinadas semanticamente, que podem ser, então, elas seriam sempre ou verdadeiras ou falsas. Então, do ponto de vista da lógica proporcional, a gente transita e faz cálculo justamente por tomar o valor de verdade como uma referência. Então, acho que uma outra vantagem que o Frege viu era essa, e tentou a todo custo ter esse ganho, porque se você disser que as sentenças não referem o valor de verdade, então as tabelas de verdade teriam que ser modificadas, não seria muito confiável. Você teria que pôr além do Q e do P, né, e do V e do F, você teria que pôr um terceiro termo. Para o Frege, o que isso significaria? Introduzir a ontologia ali na lógica, onde ela não é necessária. Teria que introduzir Q é verdadeiro ou falso, P é verdadeiro ou falso. Isso eu já faço na tabela de verdade. Mas se tem referência, então o tempo todo eu estou supondo que o Q e o V são em relação a um fato, que não é nem o Q e nem o V e o F. É um terceiro. Esse terceiro é o quê? Ele importa logicamente ou não? Se ele importa, então a ontologia ditaria as leis da lógica. E o Frege diz, não, mas eu só faço analítica, eu só faço lógica, não tira a ontologia daqui. Que é eu não falei dos primeiros, eu falei em alguns primeiros. A Begriffsschrift, que é a conceitografia do Frege, é considerado o livro que livrou a filosofia da lógica. É considerado o livro que torna a lógica uma ciência independente da filosofia e da matemática também, e isso é bastante aceitável, porque justamente fazer lógica agora não depende daquelas habilidades que o filósofo desenvolve, né? Em parte por isso, porque se eu introduzo os fatos, ou que a frase é verdadeira ou falsa porque ela tem uma referência que não, aí continuaria uma relação intrínseca entre lógica e ontologia.